Olá, meninas! Boa noite! Horário diferente hoje da nossa live, porque temos um convidado muito especial. Vou anotar aqui o nosso tema hoje, a nossa live. Esse é um assunto que eu já falei recentemente por aqui, mas é um assunto muito importante e é um assunto que eu tenho muitas curiosidades. Se você que está entrando aqui agora, você está passando pelo processo de fertilização in vitro, ou você vai passar pelo processo de fertilização in vitro, ou de repente você já teve uma gravidez química e você quer entender o que é a gravidez química, por que acontece a gravidez química, eu te convido a ficar comigo na live. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu passei nessas últimas 2 semanas. Nós vamos ter um convidado, que é o Dr. Davi Butros, especialista em reprodução humana, então a gente vai bater esse papo. Eu vou abordar mais sobre esse assunto aqui, porque é uma coisa que a gente tem muitas dúvidas, muita curiosidade. Então a gente vai falar fertilização in vitro, endometriose, gravidez química. Deixe suas perguntas para mim aqui, que ele vai responder tudo, tá? Então deixa eu só colocar aqui o nosso tema. E nós vamos começar daqui a pouquinho. Enquanto isso, enquanto a gente não começa, deixa eu dar 3 recadinhos aqui super importantes, tá? Primeiro recado, quem não conseguiu assistir todas as aulas da Semana Livre de Endometriose, elas estão no ar novamente. As aulas foram feitas ao vivo e aí nós colocamos no ar novamente para que dê mais tempo para que vocês assistam, tá? Ana, não entrei no programa, não posso entrar no programa nesse momento. Tá tudo certo, você assiste as aulas e começa a aplicar o que eu ensinei lá. Já vai conseguir ter muito resultado, tá? Agora, se você tá interessado em entrar no programa, as inscrições vão até domingo. Então, eu vou só reforçar esse convite para vocês, inscrições até domingo, tá? Domingo vai ser dia de Páscoa. E nós conseguimos agora a opção do parcelamento no boleto, caso você tenha interesse. Então, quem tiver interesse, fala comigo, tá? Que eu vou conseguir fazer essa forma diferente aí para quem não tem limite no cartão de crédito, fazer o parcelamento no boleto bancário, tá? É um cabelo branco isso aqui meu, isso aqui é uma impressão minha, é um cabelo branco, mas eu não vou arrancar. Bom, e aí então esses eram os recadinhos, boleto parcelado, aulas liberadas e se você entrar agora até às 20 horas no programa, você já vai participar da aula de boas-vindas. Nós vamos fazer a aula de boas-vindas às 20 horas. Combinado, meninas? Esses eram recadinhos. O Dr. Davi já entrou por aqui. Deixa eu convidá-lo. E aí, deixa suas dúvidas no ponto de interrogação, tá? Pra gente conseguir. 6. Vamos lá, vamos aguardar ele entrar. Oi, Olá, Dr. Davi. Boa tarde. como vai? Tudo bem? Eu Muito tô prazer, bem. Muito prazer em conhecê-lo. tudo Obrigada meu. por ter aceito o convite. Que isso? Muitas seguidoras minhas te conhecem, indicaram você. Que Falaram, Ana, você legal. tem que seguir o Dr. Davi, segue lá o perfil dele. E foi há 2 semanas atrás que eu te conheci. Olá, Que Dr. Davi, legal. querido. Muito Ah, prazer, tá? Tá falando é com tudo meu. você. Muito bom. Você sabe Pode que falar. a meia horinha eu recebi uma mensagem de uma paciente minha muito querida e com resultados muito bons em relação aos aspectos nutricionais. E ela me falou: ah, que legal, é a minha Nutri. Então, fiquei muito feliz em saber disso também, né? Eu entendo o cuidado que a gente tem que ter, né, no mundo das redes sociais, que a gente, ainda mais quando a gente não conhece as pessoas, mas eu fiquei muito feliz pela pessoa que fez a indicação. Então, uma pessoa muito querida, de muita confiança, e quando eu ouvi dela a sua boa referência também, então faço aqui não só meu agradecimento pela live, mas os parabéns por aquilo que você fez com ela. Foi muito legal, tá? Que Então, bom. já fazendo aqui um testemunho de uma paciente em comum, tá bom? Fico feliz, Então, fico feliz. obrigado pelo convite mesmo. Muito bom. Doutor Davi, esse é um assunto que o meu Instagram, não sei se você já chegou a dar uma olhada no meu Instagram, ele é basicamente sobre endometriose, né? Eu tenho endometriose, eu já passei por 2 cirurgias, eu, né, não consigo engravidar e fiz um processo de fertilização recentemente.
né? E compartilhei com as meninas como que foi todo o processo e tal. E aí, na verdade, hoje o meu bate-papo aqui, eu gostaria, assim, de me colocar na posição de paciente, sabe? Não de nutricionista, que é especialista em fertilidade, porque eu estou sofrendo isso também, né? Passei por momentos muito difíceis, né? E eu creio que as meninas que estão aqui também já passaram ou estão para fazer a fertilização, então tudo é conhecimento, né? E a gente sempre se interessa por aquilo que a gente está passando. Então eu estou vivendo muito isso, pesquisando, para eu poder recomeçar, né? Porque eu não vou desistir, vou recomeçar. Então, há 2 semanas atrás eu passei tive o resultado positivo, né? Fiz o teste lá de gravidez 2 dias antes do recomendado. O resultado deu positivo. Você é normal, então. Normal, né? Tive um positivo, registrei todos esses momentos de felicidade e tal. Na sequência do teste de farmácia, fiz um beta também que deu positivo. Mas eu não sei, eu tô acostumada a ver muitos valores de beta, então alguma coisa me chamou a atenção quando eu vi aquele valor. Eu já achei um valor baixo, eu tive um valor de 36. Né? 36. 36, isso, com duas semanas ali de pós. 2 semanas não, desculpa, 9 dias pós-transferência. Enfim, falei, bom, vamos confiar e vamos continuar, né? E aí, na sequência, fui fazendo os betas, então ele aumentou de 36 para 58. Aí depois ele baixou para 37, o que me chamou muita atenção. Nisso ele. Não, desculpa, de 58 ele baixou para 37. Depois para 29, depois para 27. E aí a minha médica pediu para eu interromper a progesterona. Foi quando eu interrompi a progesterona e ela me explicou o que estava acontecendo. Só que daí, eu não satisfeita, eu fui fazer um outro beta e ele aumentou para 41. E como eu tinha implantado 2 bebês, e aqui, ó, você entende que eu tô falando aqui como paciente, tá? Tô colocando as minhas dúvidas como paciente. Ele aumentou para 41. Eu pensei, vou voltar a tomar progesterona. Vou voltar a fazer a orientação da médica com a progesterona. E aí continuei com a progesterona e resolvi fazer um novo teste. Isso foi tudo numa janela de 5 dias. Fiz um novo teste de farmácia que deu não grávida, porque eu fazia aquele Clear Blue lá, eu acho que eu gastei muitos reais aquele Clear Blue, viu, doutor Davi? Muitos. Eu entendo. E aí fiz de novo e deu não grávida. Então, enquanto o beta ia baixando, o teste de gravidez ele dava grávida. E eu fazia com a maior felicidade do mundo, porque eu queria ver aquilo lá toda hora, né? E aí até que eu fiz o último que deu não grávida e repeti o beta no dia seguinte, ele foi para 5, ele zerou. E aí, né, eu fui pesquisar e isso se chama gravidez química. Correto. É isso mesmo, né? Correto. Então, assim, eu já abordei esse tema faz 1 ou 2 semanas com um outro profissional aqui, e aí as meninas pediram, né, Ana, faz de novo, fala de novo sobre isso, porque sempre é bom ter outras percepções e tal. Explica pra gente, então, o que é a gravidez química? Isso é comum? O que eu passei é comum? Enfim, só pra gente poder entender um pouquinho do que se trata. Legal. Antes de entrar no mérito, né, da resposta, sim. Com dois cuidados da observação. Primeiro, que eu acho que ter a coragem, né, de trazer o seu exemplo pessoal nos dá a possibilidade de trazer alguma reflexão, tá? Então, primeiro que toda vez que a gente passa por dificuldades e dos tratamentos, no beta negativo, em alguma falha, ou qualquer outra adversidade que o tratamento de FIV tem, pelas suas inúmeras variáveis, só tem uma maneira de enxergar a luz do túnel e ter a esperança de prosseguir. Porque falar que a gente não vai desistir, eu sei que muitas vezes a gente fala isso com o coração. Mas essa é a fase em que a gente também precisa trabalhar com a razão. E por mais que a gente diga isso com o coração, faz muita falta para a gente enxergar onde possa estar o problema e enxergar uma possível solução. Então, isso certamente você está fazendo com sua médica. Então, muito longe de querer falar sobre o seu caso, porque óbvio que não o conheço, mas tentarei trazer respostas teóricas dentro do meu conhecimento para tentar enriquecer e, de repente, trazer alguma luz, não só para você, mas também para quem estiver passando por isso e já entrando no mérito. São muitos casos que passam por isso. O que é a gravidez química? Fica muito mais fácil de compreender se nós entendermos o processo fisiológico da gravidez. E eu vou voltar um pouquinho antes da gravidez,
que também vai facilitar ainda mais, eu acho, que o entendimento. Quando nós fazemos uma FIV, nós temos a chance de conhecer visualmente os embriões. Então, eu tenho a chance de olhar para os embriõezinhos. E nós sabemos dessa matemática que afunila a seleção embrionária. Às vezes a mulher tem 10 óvulos, por exemplo, 8 maduros, 6 fertilizados, 3 ou 2 blastocistos. Aí, por exemplo, poxa, se eu tive 6 fertilizados, no terceiro dia eu tinha 6 embriões. Eu sei que do primeiro dia para o terceiro dia, a taxa de clivagem, que se chama clivagem, é de 98%. Então, no terceiro dia eu tinha 6 embriões. Por que que no quinto dia eu só tinha 2 e eu só tinha 3? O que aconteceu com os outros embriões? Eles começaram a se desenvolver, mas infelizmente a baixa capacidade ou genética, ou seja, alguma alteração genética, ou energética, baixo número de mitocôndrias, e você como Nutri talvez nos dê bastante, mas o baixo número de mitocôndrias, capacidade de produção de ATP, a disposição dos microtúbulos para ter o desenvolvimento das divisões celulares, fez com que ele parasse o seu desenvolvimento. Então, os embriões pararem de se desenvolver pode ter uma explicação genética ou energética do embrião, simplificando, obviamente, a resposta. Uhum. Mas eu sei, eu enxergo isso, eu vejo diante dos meus olhos embriões parando de se desenvolver. Só que quando a gente tem um blastocisto, muitas vezes a gente acha que eu já tenho um bebê em casa. Sim. Só que esse desenvolvimento, eu estou falando que eu estou vendo o embriãozinho até o quinto dia, gente. Quinto, sexto ou sétimo dia. Esse embrião tem que virar um bebê chorando no meu colo e mamando. Então, o desenvolvimento do embrião vai muito além do estágio de blastocisto. Então, esse desenvolvimento desses 6 embriões, para chegar nos 3 blastocistos, quando eu transfiro um, por exemplo, eu coloco em vivo aquilo que estava acontecendo in vitro. Ele continua o seu desenvolvimento até gerar um bebê. Nesse processo de desenvolvimento, a primeira coisa que acontece é ele encontrar o endométrio e fazer a implantação. Quando ele implanta, quando ele vai lá no endométrio, continua o seu processo de desenvolvimento. O trofoblasto, ou seja, eu vou usar o termo do embrião, o embrião começa a produzir um hormônio chamado HCG. Por que o embrião produz o HCG? A natureza é muito perfeita. Porque é o HCG que segura os hormônios da mulher para manter a gravidez. É a comunicação, eu estou falando tudo natural agora, esquece FIV, por exemplo. Sim. É o HCG do embrião que vai manter o corpo lúteo, que vai continuar produzindo progesterona. Então, a primeira coisa que ele faz, ele chega no corpo da mulher e fala assim, ó, produz HCG. Começa a produzir, ou seja, garante minha progesterona aí, que daqui a pouco eu continuo. E o HCG, ele é produzido pelas células do trofoblasto. Então, o embriãozinho é ele que produz o HCG. O HCG não é do ovário. Esse teste de gravidez, quem está produzindo o beta-HCG? Não é o ovário, não é seu corpo, não é sua hipófise, não, é o embrião. Então, se eu dosei o HCG e ele veio positivo, eu sei que o embrião implantou e produziu esse hormônio. Do momento em que ele foi transferido, no primeiro dia que você fez o teste, ele produziu o hormônio HCG, ou seja, ele continuou o seu desenvolvimento. E aí, acompanhando a curva, que idealmente dobra a cada 48 horas, eu sei que as células do embrião estão num ritmo de desenvolvimento adequado. Porque são essas células que produzem HCG. Quando eu vejo no laboratório, o embrião tem 2 células, 4 células, 8 células. O embrião vai dobrando o número de células de acordo com o período. Se são essas células que produzem HCG, eu espero que o hormônio dobre num certo intervalo de tempo. Uhum. E do exato mesmo jeito que eu vejo embriões parando de se desenvolver in vitro, isso também acontece em vivo. Infelizmente. As células têm um ritmo de desenvolvimento não tão acelerado, ou seja, fora do normal, abaixo do normal, produz um nível de HCG abaixo do normal, mas o beta-HCG subiu. Por que ele subiu então? Porque ele continua esse desenvolvimento. É aquele embriãozinho que tinha 4 células, estava atrasado, aí foi para 7,
chegou a 9, e foi parando devagarinho. Então, o beta-HCG vai subindo devagarinho. É um desenvolvimento anormal, já está lentificado. Eu estou vendo o que o embrião está falando para mim. Toda vez que você dosa um HCG, você está ouvindo o embrião. E aí, como é que está a situação aí? Ó, eu estou indo devagar. É ele falando para a gente. E aí, depois da implantação, estou seguindo, né, o conceito fisiológico. Depois que o HCG, vamos supor que ele está evoluindo bem. Aí, o que acontece? Ele segura a gravidez e aparece um saquinho gestacional. Então agora virou um saquinho gestacional, com 4 semaninhas. Então, com 4 semanas de gravidez, aparece a bolsinha do bebê. A primeira coisa que aparece no bebê é a bolsinha do bebê. Ah, mas é só a bolsinha, não tem bebê. Mas é o embrião ali. Primeiro ele faz, né? Aí depois vai aparecer a vesícula vitelínica com 5 semanas. Com 6 semanas aparece o bebê. Tem pessoas, hoje uma paciente fala assim, doutor Davi, eu tive uma gestação anembrionária. O bebê não se formou. E como é que eu tinha um embrião e o bebê não formou se tinha um embrião? Não, é o processo evolutivo natural. Forma saquinho gestacional. Primeiro, o beta-HCG. Segundo, forma um saquinho gestacional. Terceiro, forma a vesícula vitelínica. Quarto, forma o embrião. Quinto, aparece o batimento cardíaco na 7ª semana. É a evolução. Longa espera, né? Longa espera. Não, isso até a 7ª semana, né? São 9 meses, né? Mas tudo bem. Sim. Eu parei aqui na 7ª semana. Então, em algum momento, essa gravidez pode parar. Que é o risco da perda gestacional precoce. E ele pode parar lá no laboratório, sem nem chegar a blastocisto. Pode parar numa fase tão inicial que só foi suficiente para o beta-HCG subir. Gravidez química. Pode parar no início da 4ª semana, formando uma gestação anembrionária. Então, o que é a gestação anembrionária? É a gestação que parou perto da 4ª semana. Não é que não tinha o bebê, não é isso, não é que formou só, não, é porque parou um pouquinho antes. Pode parar na 5ª, na 6ª semana que tinha embrião. Tem mulheres que chegam ao batimento cardíaco e param. Tem gestações que evoluem. Eu tive uma perda gestacional com 18 semanas. O embrião parou com 18 semanas, infelizmente. E é assim que a seleção natural age quando há um problema. O porquê isso acontece, daqui a pouco a gente entra no mérito. Mas primeiro eu quero que vocês entendam, vocês entendam, que tudo isso faz parte de um processo de seleção natural do embrião até o momento em que ele possa tornar-se um bebê. Essa explicação cabe, então, para entender a gravidez química, a gestação embrionária, o abortamento precoce, o abortamento tardio, em algumas circunstâncias. E eu fiz essa explicação mostrando aquilo que a gente enxerga da FIV para cá. Mas eu sei que 50% das gestações que ocorrem naturalmente, 50% das fecundações que ocorrem naturalmente se perdem antes da mulher saber que estava grávida. Sabe aquela menstruação que atrasou? 2 dias? Para a mulher que não é tentante, que sabe exatamente, faz o beta 2 dias antes de atrasar, sabe? Sim. Aquela mulher que atrasou 2 dias, né? Se que ligou, às vezes podia ser uma gravidez química, porque o embriãozinho parou um pouquinho antes. Fisiologicamente, naturalmente, sem FIV. Então não é culpa da FIV, não é culpa da heparina, não é culpa daquilo. Não é assim, é que como a gente sabe tudo como tentante, como é tentante quer saber tudo em todos os momentos, o beta antes quer acompanhar a curva. O nível de conhecimento é tão grande que a gente acaba passando por ter que entender todo esse processo fisiológico. Eu não sei se eu consegui ser claro. Perfeitamente. Às vezes é melhor não saber, né? Às vezes é melhor não saber, né? Ah, não tem melhor, pior. Enfim, o fato é que... o fato é o que é, né? Cada um vai atrás, né? Então, Mas você assim, entendeu, né? entendi perfeitamente, deu para entender. Então, a gente pode ficar mais tranquila sabendo que foi uma seleção natural, né? Isso acontece por conta da própria natureza de algo que não está apto a ir em frente, né? Não tem condições de ir em frente. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quando a gente pensa assim, parece que fica mais tranquilo, né? Mas tranquilo não, mas parece que fica.
mais ou menos. Eu vou te interromper para também ser realista. Porque quando o ginecologista geral fala para o paciente, isso é comum, vai de novo, o grau de convencimento não é tão grande. Uhum, Como eu vou de novo sem investigar nada? uhum, Aí a gente entra nos porquês. Então, assim, não apenas falando sobre a gravidez química, mas sobre as perdas gestacionais, ok? Que ok. poderia acontecer tanto na fase tão inicial, que foi uma gravidez química, quanto em outras fases. A pergunta é, por que que isso aconteceu comigo? Uhum, Ué, simplificando a resposta, existem apenas duas explicações. Uma, o problema era com o bebê. Dois, o problema era com o endométrio. Começa por aí. Então, por que que eu perdi? Ou foi o bebê que não evoluiu, ou foi o endométrio que, por alguma circunstância, não permitiu que ele evoluísse. uhum, Certamente, a grande maioria das perdas ocorre por questões fetais, embrionárias, alteração genética e alteração energética, como nós colocamos, citoplasmática. Então, essa é a seleção natural do embrião. E quanto maior a idade da mulher, maior a probabilidade que a resposta seja essa. Eu tenho 40 anos de idade, 42 anos de idade, 38 anos de idade. Quanto maior a idade, maior o risco da explicação fetal, porque a qualidade ocitária diminui e a chance da evolução embrionária para uma gravidez favorável também diminui. E isso é seleção para que não ocorra o nascimento de bebê com síndrome. Queira ou não, é assim que a seleção natural faz. uhum. Quando a explicação é por isso, uma frase, eu costumo falar duas frases para as minhas pacientes. Você não fez nada que tenha levado a isso. Porque quando ocorre a perda, é comum o auto-julgamento. Será que é porque eu subi a escada? Será que é porque eu namorei com meu marido? Será que é porque eu fiquei nervosa? Será que é porque eu não fiquei em repouso? Será que eu não usei a progesterona? Será que eu tinha que ter usado heparina? Será que eu tinha que ter feito tetralipide? Será que eu tinha que ter feito aquilo? Será o que que eu fiz de errado? Sabe o que que eu Nada. questionei? Sabe o que eu falei pro meu marido? Eu falei, será que foi porque eu carreguei as sacolas pesadas do mercado? Olha o que eu Na pensei, hora. doutor. Na Será que foi porque eu hora. carreguei muita sacola? Se o marido brigou com a mulher nesses 12 dias aí, ele tá perdido, porque ela vai botar a culpa nele. Foi você que brigou comigo. Porque é normal a gente querer procurar, e aí a gente acaba se culpando, só que esse sentimento de culpa é muito perigoso. E não foi nada que você fez, nada. É impossível você atingir teu embrião com alguma coisa nesse sentido, a não ser que você não usou a sua progesterona, entendeu? Então não foi nada que você tenha feito, e tampouco poderia ter feito alguma coisa para evitar. Será que meu médico não fez isso? Será que eu devia ter feito aquilo? O que que eu poderia ter feito para não ter perdido? Nada. Quando a causa da perda é embrionária. Uhum, Nada. Absolutamente nada. Então, a perda iria acontecer, fizesse o que você quisesse fazer em qualquer lugar do mundo que você estivesse. Essa perda iria acontecer por uma questão embrionária. Só que, muitas vezes, a gente não tem a chance de confirmar visualmente que foi o embrião. Mas, Davi, como é que eu confirmo visualmente que foi o embrião? Quando uma perda um pouquinho mais tardia, eu tiro o produto do aborto e mando para análise genética. Aí você faz a análise genética e vê. Era uma trissomia do 21, era uma trissomia do 16, era uma monossomia do X, era qualquer tipo de alteração genética. E por isso ele parou. Pronto, era o embrião. Só que, por exemplo, numa gravidez química, eu não tenho chance de fazer isso. Então, eu infiro que foi o embrião. Aí você vai devolver para mim. Mas, Davi, será que não tem nada mais mesmo? Você entende? Então, por exclusão, muitas vezes, a gente acaba também investigando possíveis causas endometriais. E aí eu vou abrir um leque para trombofilias, endometrites, alterações imunológicas de células NK. Então, a gente pode fazer uma investigação para saber se havia alguma causa materna que pudesse incrementar o risco de uma perda. E então, eu gosto, com o cuidado da informação, que o academicamente correto é investigar esse tipo de alteração depois da segunda perda gestacional. E aí também me comunicando com mulheres que engravidam naturalmente. uhum,
Ah, eu perdi uma vez, não tem que fazer nada. Ah, academicamente, tá certo. Assistencialmente, olho no olho com o paciente, para fazer um exame que às vezes o plano de saúde cobre. Então, o que que a gente acaba fazendo? Antecipando investigações. Uhum. Poxa, vamos avaliar trombofilia? Não estou falando, então, com extremo cuidado, que o academicamente correto é não pesquisar. Ah, Certo. meu Deus, o médico nem pesquisou. Então, está mais correto do que eu que investigo. Eu falo o que eu faço. Então, quem não investiga academicamente está muito mais correto do que eu assumindo o meu posicionamento. Falando que é uma condição pessoal, altamente questionável. Mas como que eu vejo? Eu vou investigar trombofilias, gosto de fazer uma biópsia endometrial para ver se tem alguma possível endometrite, alteração das células NK. Mas, Davi, é super questionável se alterações das células NK justificam essas perdas. Eu sei que é questionável. Ué, mas eu estou atrás de outras informações. Enquanto é questionável, há quem defenda que sim, há quem defenda que não, a ciência ainda não confirmou, eu investigo, faz parte da minha linha propedêutica. Então, investigue causas maternas. Estão normais? Por exclusão, eu acabo afirmando, eu acho que era um embrião. Então, Uhum. mas tudo bem com você. Sua parte hormonal está normal, metabólica está normal, não tem nenhuma trombofilia, e a parte endometrial também está normal. Então, por que que eu perdi, Davi? Se estava tudo normal, por que que eu perdi? Então, eu acho que era um embrião mesmo. Um embrião. E aí a gente vai não com a tranquilidade, mas pelo menos com algumas respostas a mais, sabe, Ana? E isso é importante. Isso é importante. É o que eu vejo na prática. Isso dá mais segurança, dá mais confiança para partir para uma nova transferência ou para tentar engravidar de novo em casa e por aí vai. Perfeito. Bom, a sensação que eu tenho, não sei se quem está aqui me escutando já teve essa sensação, já passou por isso, é que eu cheguei mais perto, sabe? Uhum. Depois de 7 anos, né, tentando engravidar, nunca tinha visto um positivo na minha vida inteira, nunca. Então parece que eu estou mais perto. Então, assim, parece que me deu mais um, sabe assim, mais um passo vou dar mais um passo, vou fazer de novo e vou dar mais um passo, né? Agora, a minha dúvida é a seguinte: como a gente tem uma audiência muito grande aqui de endometriose, a endometriose está relacionada com tudo isso que a gente conversou ou não? Uma mulher que não tem endometriose poderia passar pelos mesmos processos de gravidez química, de perda, de aborto, ou a endometriose ela aumenta isso? A endometriose, assim, o risco de aborto ocorre para todo mundo. Não existe mulher maravilha. Ah, porque aquela lá, ela é perfeita. Vai passar também, tá? E hoje em dia a gente tem algumas pessoas públicas, né, começando a vir a público falando, olha, eu precisei fazer tratamento com óvulo doado porque o meu não teve mais. Eu também já tive isso. Então, pessoas que parecem celebridades mostrando que isso acontece com todo mundo, tá? Uhum. Então, isso não é exclusivo da endometriose. Ter endometriose, eu vou formular a pergunta assim, ter endometriose aumenta o risco, ok? Não necessariamente, mas duas circunstâncias da endometriose podem interferir. Ponto número um, a endometriose pode diminuir a qualidade do óvulo. Uhum. Conhecido isso. Pode diminuir, não quer dizer que vai diminuir. Pelo amor de Deus. Mas quem tem endometriose pode ter óvulos de menor qualidade. Ter óvulos de menor qualidade pode formar embriões de menor qualidade, das causas embrionárias, menor chance de que esse embrião tornar um bebê em casa, maior risco de ter um beta negativo, maior risco de haver uma perda gestacional, pela qualidade do óvulo. Quando existe adenomiose, que é a endometriose do útero, você também pode ter alguma alteração local que pode interferir no processo de implantação. Eu acredito muito mais que a adenomiose pode interferir no beta negativo do que na perda. Uhum. É a forma como eu enxergo na minha prática hoje em dia. Então, eu não enxergo que a adenomiose vai aumentar o risco de perder a gravidez. Mas ela pode alterar o ambiente inflamatório do endométrio, diminuindo a chance dela engravidar. Tá? Então, para mim, a adenomiose está mais relacionada à falha de implantação à, à perda gestacional. E aí eu vou usar o seu exemplo, que eu achei muito legal. Poxa, Davi, eu senti que eu cheguei mais perto. Que bom que você sentiu isso. Porque quando a gente vai conversar,
diante de uma falha de FIV. Eu posso ter duas causas de falha de FIV. Beta negativo ou perda gestacional. O que a perda gestacional fala para mim? Caramba, esse embrião chegou lá. Então o endométrio recebeu bem ele por um período. Ele continuou evoluindo. Então eu começo a acreditar mais no seu endométrio, entendeu? Sim. Então talvez seja um momento de achar o embrião legal. Eu gosto de fazer investigações endometriais mesmo assim. Análise de mastoctomia do endométrio, aquilo que eu comentei há pouco. Mas dá para ver o copo meio cheio do negócio. Então, a ótica como você vai ver o copo meio cheio, meio vazio, depende de cada um também. Mas dá para tirar lições positivas. Poxa, foi um... Eu vi o risquinho ali, né? Então, dá para ver nessa ótica. A gente, às vezes, não consegue ver isso logo de cara, né? Mas, às vezes, a hora que você para depois, você para pensar, puxa vida, né? Foi quase ali. Então, Foi eu quase, gostei. bateu na trave, bateu na trave. Bateu na trave. Legal, Ana. Muito bom. Ó, quem tá perguntando se a live vai ficar salva, a live vai ficar salva sim, tá? Podem ficar tranquilas. Ok, então. Então agora eu só tinha 2 blastocistos, foi os que eu transferi, né? Não fiz biópsia nesse... Só não, nunca fala só. Tive 2 blastocistos, vou recomeçar todo o processo de novo, né? Agora tô numa fase de procurar um novo profissional, uma nova clínica, eu quero ter experiências diferentes, né? E por onde eu começo, assim? Para onde que eu vou? Primeira coisa é procurar um novo profissional e começar a fazer essas investigações, então, que você falou. Existe um tempo em que eu possa já começar de novo, porque eu vou ter que fazer tudo novamente, né? Todo o estímulo para captação e tal. Então, você acha que é bom dar um tempo antes, tipo, colocar a cabeça no lugar? Já posso começar? Quanto antes, melhor? Como que eu costumo raciocinar? Bom, então, eu preciso recomeçar. Tá, então eu vou recomeçar com embriões congelados ou vou ter que começar numa nova estimulação? Vou ter que começar numa nova estimulação, certo? Então, eu estou pensando, eu não vou falar de você, vou falar de uma forma geral. Sim. Mas vou começar uma nova estimulação. Ok, eu tive uma perda. Caramba, eu estou achando que o embrião pode ter sido a causa. Então, a primeira coisa que eu falo, eu vou avaliar. O que eu posso fazer de melhor para ter um melhor embrião? Engana-se aquele que o estudo genético é a solução do problema. O estudo genético analisa o final do processo. Você, como Nutri, vai entender bem o que eu estou falando. O estudo genético vai avaliar o final. Se eu não fizer nada para tentar melhorar lá no final, eu estou indo atrás da informação no final. Se eu quero ter um melhor embrião, eu preciso trabalhar antes. Então, eu vou avaliar muito bem o óvulo e o espermatozoide. Caramba, esse embrião não foi bem. Por que não foi bem? Eu tenho um distúrbio nutricional? Será que eu posso repor alguma vitamina? Será que eu tenho que melhorar meus hábitos de vida? Eu falo assim, eu só vou para um segundo tratamento quando eu enxergo alguma coisa que me faça acreditar que eu estou fazendo algo de melhor. Porque senão eu preciso rediscutir minha conduta. Então, eu posso melhorar meus hábitos de vida, eu posso repor vitaminas, eu vou tomar coenzima Q10, depois você fala tudo que você sabe sobre isso, mas vou usar coenzima, resveratrol, vou fazer a dieta antioxidante, vou tirar isso, vou tirar aquilo, vou tentar melhorar meu óvulo. Meu marido, vou fazer um teste de fragmentação de DNA espermático. A mulher carrega peso pra caramba. Agora a neoplodia embrionária pode ser o problema do homem. Né? Então, assim, se engravidou, tô falando para quem engravidou em casa. Se engravidou, o sêmen do meu marido era bom. Mentira! Não é uma afirmação, uma condição sine qua non. O sêmen do marido pode ter tido um problema, certamente, por ter sido alteração genética vinda do sêmen. Certo? Então, eu vou começar do zero de novo. Eu tenho que focar, então eu vou pensar no embrião. Tá, então, tem alguma coisa que eu possa fazer antes? Tem. Eu tenho pacientes que têm distúrbios nutricionais graves e que precisam ser tratados, tá? Pô, Davi, eu preciso esperar uma falha para cuidar da minha, da minha parte nutricional, vitamina? Eu acho que não. Eu costumo fazer isso antes do primeiro, mas assim, só para trazer um enredo. Então, avalia. Como eu vou cuidar do meu óvulo, como eu vou cuidar do espermatozoide. Então, não tenha pressa, tenha objetividade. Pressa é fazer de qualquer jeito, contando com a sorte. Objetividade. Fazer da melhor maneira possível no menor intervalo de tempo.
Porque Perfeito. se for ficar jogando moeda para cima, o desgaste emocional é muito maior, o desgaste financeiro é muito grande, pode até dar certo, tá? Pode até dar certo. Mas a sensação de que você está fazendo de forma aleatória, sem o cuidado necessário, não vai te dar segurança para prosseguir. Uhum. Então, vou fazer de novo. Cuide muito bem do meu óvulo, cuide muito bem do meu espermatozoide. Davi, mas está tudo certo. Eu já tenho uma dieta equilibrada, eu já tinha feito isso, a frag já era normal. Não tem nada que eu possa fazer. Puxa, mas tem a idade contra mim. Então, aí aumenta o cuidado para a gente acelerar um pouco mais os passos. Porque eu sei, se eu te der muito tempo para se recuperar psicologicamente, eu estou perdendo chance para a sua idade. Então, quando eu estou atendendo uma paciente de 28 anos de idade, olha, respira, com boa reserva ovariana, respira, se cuida. No seu tempo, você volta aqui. Quando eu estou falando de uma mulher de 40 anos de idade, eu dou um abração nela, daqueles bem apertados, eu falo, ó, te vejo semana que vem, tá? Pois já, doutor. Não, só pra gente conversar. Mas eu quero tipo semana que vem, você entendeu? Sim, sim. Por quê? Isso, eu acho que a idade justifica, porque às vezes não tem nada, é a idade, gente. Fazer o quê? Então eu preciso acelerar. Então, Uhum. eu começo o raciocínio por aí. Tá. Então agora já fiz a preparação. A preparação da FIV, para mim, é o ponto central para quem quer buscar melhor resultado para qualquer circunstância. Aí eu vou começar o tratamento. Puxa, Davi, eu tive 2 blastos. Ah, não adianta me falar que eu tive 2 blastos. Qual é a sua reserva ovariana? Qual é a sua antimileriano? Qual é a sua contagem de folículos centrais? Qual é o seu FSH? Porque eu quero avaliar a sua resposta ovariana ao tratamento foi esperada? Poxa, eu tenho um antimileriano de 2,2 e respondi com 7 óvulos. Opa! Por que eu respondi com 7 óvulos se era esperado eu responder com 14, 15? Então, aí eu vou estudar o protocolo de indução. Ah, a minha resposta ovariana foi dentro do previsto? Eu tinha 6 folículos antrais, eu tinha um antimileriano em 0,8 e tive 6 óvulos. Opa, respondeu bem. Porque quando eu quero mudar muitas variáveis, eu tenho que tomar cuidado para não mudar aquilo que deu certo. Porque senão eu acabo mudando tudo e aquilo que tinha dado certo, eu não mudei. Então, aí você entra no estudo da indução. Então, você vai avaliar, primeiro, muito bem a reserva ovariana, com as 3 variáveis, hein? Antimileriano, FSH e contagem de folículos antrais. Porque cada um vai me dar uma estratégia diferente. Porque às vezes o antimileriano está médio, mas o FSH está alto. Então eu quero mudar o cronograma de indução, tentando baixar o FSH para indução para tentar aumentar a sincronia folicular. Aí entra na segunda fase. Davi, eu tinha 10 folículos antrais, tive 10 folículos, mas tive 5 óvulos maduros. Caramba, o que eu posso fazer então para aumentar a taxa de maturidade dos óvulos no dia da coleta? Ah, eu vou ver se houve um problema de sincronia, de assincronia. Então, se houve uma assincronia, eu vou tentar reequilibrar essa sincronia de alguma outra maneira. Eu vou estudar o final da indução. Qual foi o momento do trigger? Os folículos estavam com quantos milímetros quando eu fiz aquela última injeção pré-coleta? Será que eu tenho que esticar o trigger? Será que eu tenho que encurtar o trigger? Será que eu tenho que fazer duplo trigger para aumentar o meu número de óvulos maduros? Porque daí, se eu conseguir oferecer um número maior de óvulos maduros, então, caso isso tenha sido um problema, se eu conseguir oferecer um número maior de óvulos maduros, eu aumento a chance de ter mais embriões, aumento a chance de que pelo menos um seja aquele que possa ser seu bebê. Sim. Então, o estudo da indução vai para avaliar se aquela indução foi dentro do previsto ou em alguma das etapas. Às vezes você não precisa mudar todas as etapas. Eu não preciso mudar o remédio. Eu preciso mudar o antes da indução. Baixar o FSH antes. Eu preciso estudar uma indução em fase lútea para ver se na fase lútea a sua onda folicular é melhor. Então, não é o remédio, é o momento de iniciar e a forma de iniciar. Ou o final da indução, o momento do trigger. É muito importante o momento do trigger para você poder ter a melhor performance da coleta. Aí a gente vai para o laboratório. Olha como é complexo, quantas variáveis são, né? Sim. Aí a gente vai para o laboratório. Fiz a coleta. Como foi? Quantos óvulos maduros eu tive? Quantos embriões eu formei? Que técnica de fertilização foi feita? Foi feita a ICSI? Foi feita a FIV? Havia uma fragmentação alterada? Será que eu consigo melhorar o processo de seleção espermática? A gente costuma fazer birrefringência lá. Eu trabalho em Campinas no FIV-MED, né? A gente costuma fazer a birrefringência para tentar selecionar espermatozoides livres de fragmentação. Então, agora eu vou estudar com a equipe do laboratório o processo de fertilização para ver se eu vou fazer alguma coisa diferente.
Eu amo FIV clássica. Amo FIV clássica quando eu tenho um semi-normal. Deixa o espermatozoide fertilizar esse óvulo naturalmente. Eu acredito na qualidade embrionária, eu acredito no melhor evolução embrionária nesses casos e em alguns casos, não para todos, quando bem selecionados. Certo. Avaliei a fertilização. Qual foi a taxa de blastulação? Levei para blastocisto, transferi em D3. Então, dos embriões formados, quantos chegaram em blasto? E aí, no final, eu vou discutir estudo genético dos embriões. Então, olha, porque hoje em dia, a pauta, quando a gente vai discutir um resultado negativo, um abortamento, você vai para a conversa e fala assim, vamos fazer estudo genético dos embriões, então? Fala, gente, mas tem tanta coisa para fazer antes do estudo genético, porque se eu não trabalhei antes, fazer o estudo genético dos embriões é jogar a moeda para cima do mesmo jeito. Eu sou um crítico assumido ao estudo genético embrionário. Eu tenho algumas lives mostrando por A mais B por que o estudo genético pode errar e como pode diminuir sua chance de gravidez. Mas daí você não indica? Claro que indico. Para quem eu acho que vai ajudar. Se você, Ana, tivesse feito o estudo genético dos embriões, a sua chance não seria maior em hipótese alguma. Eram os mesmos embriões. Talvez eu nem teria transferido, né? O argumento olha, mas eu ia te poupar de uma perda. Esse é o argumento de quem faz. Eu ia te poupar de ter passado tudo isso. Talvez. Talvez. Porque as limitações do estudo genético, quem faz estudo genético dos embriões também pode correr o risco de abortar. Então, eu, Davi, indico o estudo genético dos embriões quando eu tenho um caso onde eu consigo formar vários blastocistos. Eu estou em busca daquele melhor para transferir. Entende? Agora, ou quando eu estou muito preocupado na busca por uma resposta. Caramba, eu quero ter certeza, eu quero ver, o casal precisa disso. Entenda que eu tenho um grande conflito de interesse para indicar o estudo genético dos embriões. Eu sou dono de laboratório, eu ganho dinheiro fazendo estudo genético dos embriões. Então eu tenho um conflito de interesse muito grande. E eu perco muito mais tempo da minha consulta para falar que não precisa do que para indicar. Quando eu indico, eu lavo as minhas mãos. Então, mas por que eu não indico tanto? Porque, primeiro, que eu acho que a questão não está dali para frente, não é do estudo genético para frente, é do estudo genético para trás. Tá? Bom, de qualquer maneira. Então, fazer o estudo genético dos embriões pode sim ser indicado nesse caso, ok? Mas a individualização para saber se ele vai ser indicado ou não, aí vai ter que discutir muito bem de... Acho que deu uma cortadinha. Cortou para vocês, meninas? Para mim tá travado. Ih, eu acho que ele caiu. Acho que ele caiu. Vamos esperar que eu acho que ele consegue entrar de novo. Tava tão bom, né, gente? Tava tão bom na explicação dele. Vamos ver se a gente consegue aqui contato com ele de novo para a gente voltar, tá? Calma aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Vocês estão anotando as coisas, gente? Vocês viram como tem bastante coisa, como é complexo, como tem um monte de coisas que envolvem? E essa parte que ele falou, que é o quê? Esse tempo antes do embrião, né? Esses 90 dias antes do embrião. Que é esse cuidado para você ter uma boa qualidade de óvulo, uma boa qualidade de espermatozoide. Isso, sem dúvida, vai fazer total diferença. E nada mais é do que isso que eu ensino, né? É isso que eu ensino no programa Alimentação Endometriose, é isso que eu ensino na FIV de primeira. Enfim, eu acho que ou a bateria dele acabou, ou... Ai, eu acho que ele entrou aqui de volta. Aqui, vamos lá, vamos de novo. Muito lindo ver o Dr. Davi falar. Exatamente, gente, é muito lindo mesmo. Voltou. Oi, Ana. Tem alguma coisa aqui, não fiz nada. Não, tranquilo, tranquilo. Foi comigo, né? Foi comigo, só para eu me organizar aqui, foi no meu. Foi no seu. Eu fiquei no ar, você que caiu. Tá bom. Não, tudo bem. Eu não sei em que momento parou, mas eu falava até o estudo genético dos embriões. Então, só para também ter o cuidado, para resumir isso, o estudo genético dos embriões pode ser indicado. Não é que ele deve ser indicado. Certo? Sim.
Feito isso, chegou a hora de transferir o embrião de novo. Agora eu tenho o embrião de novo, certo? Passei por toda etapa. Vou transferir o embrião de novo. Chegou a hora de estudar o endométrio. Eu, Davi, gosto de estudar o endométrio através da imunohistoquímica. Eu vou fazer uma biópsia, só que não é qualquer biópsia. Eu vou preparar o seu endométrio exatamente como se eu fosse transferir e fazer uma biópsia no momento exato em que o embrião iria chegar aí. Por quê? Porque o endométrio tem uma mudança enorme, enorme, como se fosse água e vira vinho da fase folicular para a fase lútea. Uhum. A parte imunológica, que na fase folicular ela é de agressividade, para não entrar ninguém lá no endométrio, na fase lútea é uma fase de tolerância. O ambiente de proliferativo se torna secretor. Então, não adianta estudar o endométrio fora Antes. da fase exata do embrião, porque senão você não vai ter a informação fiel daquilo que você quer buscar. Mas Aí isso, vai investir. mas isso não é feito no ciclo da transferência, não. Isso é feito num ciclo que não vai ser Não, feita a transferência, né? exato, correto, correto. Aí você Tá. vai investigar o endométrio no ciclo pré-transferência e vai atrás de informações. E para saber se havia alguma endometrite, alterações nas células NK, alguns sinais que possam sugerir alteração da janela de implantação. Ah, puxa, não estou achando nada. Eu amo mudar protocolos. Ah, estava em ciclo artificial, fui para ciclo natural, para aumentar os meus níveis. Aí eu vou estudar. Como é que estava o nível de progesterona? Eu doso progesterona depois da transferência. O nível de progesterona estava legal, precisei suplementar mais, caiu a progesterona. Será que eu consigo mudar alguma coisa então? Aí eu vou estudar a segunda fase, que é a fase da transferência. Avaliando bem o endométrio, avaliando bem os níveis hormonais e por aí vai. Mas daí eu transfiro de novo o embrião e eu Uhum. dou para o embrião de novo uma nova sorte, uma nova fase para que a gravidez evolua. Então é assim que eu costumo conduzir, raciocinar diante desse cenário. Seja um caso negativo, porque o beta foi negativo, ou porque houve alguma perda. Se eu tiver que começar do zero, vamos fazer da melhor maneira possível, com objetividade. Uhum. Perfeito. Tá? Bom, tudo que eu tinha anotado aqui para te perguntar, você falou na sequência e foi muito bom, foi muito, muito esclarecedor. Só queria te fazer uma última perguntinha aqui, e aí a gente vai passar para as perguntas que chegaram aqui, tá? Das meninas. Qual é a sua escolha? Isso depende muito da paciente ou não? Tipo de preparo do ciclo, de preparo do endométrio, de forma artificial ou natural? Se a mulher responde bem, se você consegue ali pelos exames ver que essa mulher consegue ter esse endométrio viável para transferência, você prefere natural ou você acaba fazendo... No meu caso, por exemplo, foi natural, né? Aí eu fiquei me questionando, e se tivesse feito artificial? Mas eu vou parar de questionar essas coisas porque eu entendi de uma vez por todas pelo que você falou, né? Que nada do que eu fizesse a mais ou a menos teria sido um resultado diferente. Mas a sua preferência é pelo ciclo artificial ou natural? Se você perguntar, minha preferência é pelo natural. Uhum, Então, Davi, o que você prefere? Eu prefiro o natural. Por que você uhum, prefere o natural? Porque eu vejo na prática do dia a dia que endométrios difíceis podem ir melhor no natural do que no artificial. A gente acha que sabe tudo sobre o corpo humano. Ah, puxa, o Davi explicou tudo para mim. Eu tenho certeza que eu não expliquei um décimo do que o conhecimento humano tem. Então, o ciclo natural, ele tem LH no jogo, ele tem FSH no jogo, ele tem o estradiol nos níveis. Quando eu faço o ciclo artificial, os níveis são maiores de estradiol, o nível de progesterona que eu chego no ciclo natural é maior. É que existem formas e formas de fazer o ciclo natural também. Então, Davi, o que você prefere? Ciclo natural. Então, ele é melhor? Não. Academicamente falando, o ciclo artificial tem resultados similares ao ciclo natural, pelo que se tem de conhecimento acadêmico hoje. Existe uma leve tendência para o ciclo natural. Leve tendência, mas em hipótese alguma. Quais são as dificuldades do ciclo natural? Logística. Então, eu tenho que fazer um ultrassom, ver, acompanhar de novo, fazer de novo. Ah, cresceu o folículo, não cresceu o folículo. Ah, passou do ponto. Progesterona já subiu, vou ter que cancelar, vou fazer de novo mês que vem. Eu sou de muito longe. Eu quero fazer ciclo natural, fazer isso muito longe. Então, tem que tomar cuidado, porque a logística, a chance de cancelar é maior. Então, ele dá mais uhum, trabalho. uhum. Ciclo artificial é maravilhoso. Começa, vem aqui na data que eu escolho, no horário oportuno, e
E dá muito certo também. Então, endométrio que é bom, natural, artificial, não vai mudar muito. Não vai mudar muito. E existem algumas teorias também, colocando vantagem na gravidez para quem fez ciclo natural. Ainda também com muito cuidado. Menor risco de pré-eclâmpsia, alterações fetais, fica um ambiente mais fisiológico. Tá? Uhum. É só uma tendência, com cuidado de falar que isso é só um detalhe. Agora, por exemplo, eu fiz um ciclo natural e não deu certo. Pô, vamos fazer ciclo artificial. Eu fiz ciclo. Eu faço. Então você perguntou, né, Davi, o que você prefere? Eu falei, eu prefiro natural. Mas o que você faz? Eu faço os dois meio a meio. Entendeu? Então, assim, então eu faço meio a meio. Não tenho problema nenhum com o ciclo artificial também, se eu achar que vai ser necessário. Às vezes eu comparo um com o outro para escolher. Então é uma questão de teste também e avaliar para você o que a gente acha que vai ser melhor. Perfeito, perfeito. Ó a perguntinha da Paulinha aqui, ó. Eu sabia que ia chegar uma perguntinha dessa. Quem tem endometriose, considera esse endométrio bom ou não? Se eu tenho endometriose sem adenomiose, eu não vejo alterações endometriais por conta disso. Aí a explicação cai naquilo que é o impacto da endometriose na qualidade do óvulo e do embrião. Se eu tenho adenomiose, eu penso sim em fazer. Eu tive um beta positivo hoje de uma paciente que fez várias transferências com óvulos próprios, várias transferências com óvulos doados. Era o último embriãozinho dela que ela transportou para transferir. A gente investigou tudo, fez, viu, achou adenomiose, um foco mínimo, tratamos a adenomiose e hoje ela teve o primeiro beta positivo. Então, assim, Que foi bênção. isso? Não sei, pode ter sido sorte, que seja. Mas, assim, eu valorizo hoje em dia, mais do que eu valorizava no passado, pela experiência pessoal e do grupo, né? Eu trabalho no CIVMED, então tem um grupo científico que a gente estuda e a gente observa que pode sim haver impacto. Agora, sem adenomiose, visto na ressonância ou no ultrassom especializado, tem que fazer bloqueio com Zoladex. Caramba, judia. Eu postergo a transferência. O impacto do uso da medicação, se for necessário, eu indico sem dó nenhuma. Essa paciente que eu comentei do beta positivo, ela implorou para mim não fazer o Zoladex. Eu falei, não. Ué, você não me procurou para ter a minha opinião, nós vamos fazer, eu vou cuidar de você, nós estamos juntos. Falei pro marido dela, aguenta firme em casa aí se ela estiver brava com você durante o uso do Zoladex, mas nós vamos fazer o melhor porque é o último embriãozinho. Nós vamos fazer por ele. Eu falei para ela, não é por mim. Eu falo assim para os pacientes, não é por mim que você está usando o Zoladex. É pelo seu embriãozinho. É por ele que a gente faz tudo isso. Não é por mim. Por mim, amanhã eu não vou olhar mais para a cara do Davi, entendeu? Mas é pelo seu embrião. Entendeu? É pelo seu embrião. Pelo seu embrião você vai ter que buscar fazer o melhor. Mas é mais difícil. E daí que é mais difícil, é o melhor? Vamos fazer, né? Perfeito. Muito bom, doutor Davi. Está muito, muito esclarecedor. Vamos para as perguntinhas aqui, porque eu acho que a gente tem que responder o que elas perguntaram aqui. Vamos ver aqui. Olá, a Tá perguntou, a partir do primeiro aborto, já é necessário iniciar a investigação? Resposta acadêmica ou Resposta do pessoal? Dr. Davi. Resposta do Dr. Davi. Mas eu tenho que ser cuidadoso. Sim, Academicamente falando, aquele que responder não é a resposta correta. Se cair na prova de título de especialista, tem que fazer? A resposta é não. Quem colocar não acertou. Acertou. Porque senão eu fico criando polêmica. Então, qual é a resposta correta numa prova de título? Não precisa. Davi, você não investiga? Investigo. Investigo sim. Por quê? O olho no olho é diferente do olho no papel. Quando eu estou olhando para o livro, para o artigo, é uma coisa. Quando eu estou olhando para o paciente, eu peço antes da primeira transferência, Ana. Antes da primeira eu peço. Davi, você está certo? Academicamente, estou fazendo tudo errado. Mas assistencialmente, olhar para o paciente depois, e ele fala assim, Davi, por que você não fez isso antes? É difícil. Então eu já transitei, eu mesmo transitei. Eu trabalho com reprodução desde 2010. Eu já transitei por ser mais acadêmico, menos acadêmico. Mais acadêmico, mais assistencialista. Então, hoje eu tô nessa fase. Sim. A gente vai mudando, né? A experiência vai fazendo com que a gente vá mudando a conduta, né?
Olá, a Luciana, ó, fiz uso do Doladex indexada pelo Dr. Davi, agora estou esperando o meu positivo. Parabéns, Luciana! Que felicidade, hein? Precisa Que, não falta, né? que felicidade, muito bom. Ah, agora vamos ver aqui mais uma aqui. Ah, bloqueio de adenomiose, somente Zoladex ou pode ser o Lectrum, o Lupron? Pode, né? São similares, né? Então, é tudo a mesma Imagino que coisa, tudo sim. análogo do GNRH. Tá, perfeito, perfeito. Ah, deixa eu ver aqui. Estou aguardando o resultado da biópsia do aborto retido. Nesse laudo é avaliado somente o embrião? Boa. Por que a gente faz biópsia? Então, eu vou ampliar a resposta. Para saber se o problema foi o embrião ou não. Geralmente, quando faz a biópsia do embrião, é importante colher sangue materno para ver se não houve contaminação entre o embrião e o sangue materno. Mas avalia o embrião. Meu Deus, o embrião era alterado. Agora, pelo contrário, a gente torce para que seja o embrião. Então, quando a gente faz estudo genético, eu torço para que seja o embrião. Por quê? Se foi o embrião, a culpa não foi sua, você não fez nada errado, não tinha como fazer tal. E eu sei que o risco de uma nova perda se mantém de acordo com o risco da idade. Vamos supor, eu tenho 40 anos de idade, eu perdi por conta embrionária. O risco de perder por conta embrionária é de 30 a 35% aos 40 anos de idade. Tá, então se eu engravidar de novo, qual é o risco de eu perder? 30 a 35%. Era o embrião, o meu cariótipo é normal, o risco é populacional. Quando o embrião vem normal, o risco de uma nova perda aumenta. Por quê? Porque tem alguma coisa reagindo contra aquele embrião. Então, me faz valorizar muito mais qualquer achado de causa materna. Eu estou em dúvida se eu uso heparina porque esse exame está alterado. Com o embrião normal, não tenho dúvida nenhuma. Vou usar. Porque, poxa, se não foi o embrião, eu preciso ir atrás de causas maternas. Eu preciso estudar melhor endométrio. Eu vou começar a valorizar mais pequenos achados que poderiam trazer algum tipo de dúvida. Perfeito. Bom, doutor Davi, a gente está indo para quase 1 hora de live aqui já. Eu sei que o seu tempo é muito precioso. Eu estava dando uma olhada no seu perfil, eu vi que você tem um livro. Você quer comentar um pouquinho sobre o seu livro com as meninas? Eu não tenho, eu mudei de lugar aqui por conta do Wi-Fi, quando a minha sala estava ruim. Mas o livro chama Sentidos da Vida. Eu te mando de presente, Ana. Você me manda seu endereço depois? Nossa, com certeza, com E certeza. com carinho. O livro chama Sentidos da Vida. A busca pela maternidade nos limites da vida reprodutiva. É um livro onde em 2018, eu fui para Nova York fazer um estágio numa clínica de tratamentos em idade avançada. E com o Dr. Gleitcher, uma pessoa que para mim é um gênio fisiologista do assunto. E aí eu voltei com muita coisa na cabeça, assim, e aí comecei a colocar no papel, sem intenção de escrever um livro. E aí as coisas foram acontecendo, e acabou virando um livro muito pessoal, assim, porque é um livro escrito com muitas opiniões acadêmicas, mas com opiniões pessoais, e tem algumas poesias minhas, tem algumas ilustrações, tem muito carinho nesse livro. E o objetivo do livro não é para falar como que você vai fazer seu tratamento, é como que eu vou te ajudar a ser mãe, o que são coisas completamente diferentes. Porque mulheres que estão no limite da capacidade reprodutiva não precisam ficar assim só com FIV. Eu costumo falar, a mulher tem 5 caminhos para seguir. Ou você vai continuar tentando em casa, ou você vai fazer FIV com os óvulos próprios, ou eu preciso conversar sobre óvulos doados, ou preciso falar sobre adoção, ou você vai parar de fazer tudo. Então, antes de dar o primeiro passo, conheça muito bem os 5 caminhos e tenha uma visão macro. Porque eu posso sim conversar sobre adoção se esse for aquilo que traz mais sentido ao casal. Então, o objetivo do livro é mostrar caminhos para que você possa ser mãe e não necessariamente que você possa ter uma FIV positiva. Então, e aí eu trago direcionamentos técnicos, filosóficos, eu adoro essa parte de filosofar sobre o assunto, e poéticos com algumas poesias que eu mesmo escrevi. E tem muito carinho, assim, o retorno que eu tenho com o livro pessoal, as palavras de gratidão com o conteúdo do livro, trazem uma satisfação tão grande por ter engajado nesse projeto, que hoje eu diria que eu sou bem realizado por ele. Ele chama Sentidos da Vida. Sentidos da Vida. E está no site www.sentidosdavida.com.br. E está lá, qualquer coisa me manda um direct que eu organizo isso também.
Olha lá, quem se interessou, gente, vale a pena. Eu já li um pouquinho dele. Tem uma parte que a gente consegue ler, né? A parte inicial, né? Eu li e assim, foram lágrimas, lágrimas, Ah, lágrimas eu rolando. vou te mandar um de presente, Ana. Você me manda o endereço certinho. Você mora onde, Ana? De onde você é Eu mesmo? moro em Londrina. Eu moro em Ah, Londrina. de Londrina. Legal, Eu tenho um voo daqui que é 1h15 de Campinas, né? Então a gente está muito, muito próximo, assim, de Campinas, né? legal. Tudo que a gente vai fazer, a gente pega, quando é da Azul, né? Voo da Azul, a gente pega a conexão sempre em Campinas, né? Você fica em Campinas, Entendi. né? É, Legal, perfeito, muito bom. Bom, eu acho que é isso. Doutor Davi, você quer deixar uma mensagem final? Meninas, ali em cima, ó, vocês conseguem ver o perfil do Doutor Davi para vocês seguirem ele. Hoje de manhã você colocou um vídeo lindo, 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 né, no Instagram. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente está em busca de profissionais. Eu vejo comigo também o quanto que as meninas me procuram para tentar esse tratamento nutricional da endometriose, justamente porque eu sou uma nutricionista que passei por isso. Então, eu sei como é a jornada. Então a gente cada vez mais se identifica com profissionais assim, né? A gente, claro que profissional que sabe o conteúdo técnico é o mínimo que esse profissional precisa ter, mas a parte emocional, a parte de conexão com o paciente, isso daí é. E a gente precisa muito desse apoio, sabe? Porque a gente fica. Enfim, são os hormônios, é tudo que está sendo, né, alterado ali na gente. Então, quanto mais a gente pode contar com o profissional, melhor. E a gente tem que pensar bem na hora que a gente escolher o profissional que vai acompanhar a gente, né? Enfim, é. então, meninas, sigam o Dr. Davi. Dr. Davi, eu queria muito te agradecer. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, que você tem milhares de pacientes, tem sua família também, tem Não, seu né? consultório. E em breve a gente se vê, com certeza. Se você precisar de qualquer coisa em relação à nutrição, eu estou aqui à disposição para te ajudar também, tá? Qualquer dia a gente faz uma live inversa. A gente fala sobre nutrição e endometriose. Isso! E aí eu vou te encher de perguntas para Perfeito! ouvir as suas opiniões. Com Mas certeza, com certeza. se eu fosse trazer alguma palavra final, não é, eu não gosto só da palavra motivacional, não desista. Então, falando Uhum, diretamente para você. Encontre as suas respostas, para que você encontre caminhos para não desistir. É diferente. Às vezes essas respostas são técnicas, outras vezes elas são pessoais, conjugais, financeiras. Então, cada um tem o seu limite que pode te fazer parar. Eu costumo falar que existe a variável técnica, física, financeira, emocional e conjugal. Trabalhe cada um deles, porque algum desses limites pode te fazer parar. Então, cabe a você encontrar os seus caminhos, as suas respostas e enxergar a luz que falta para te dar a esperança verdadeira, e não só aquela esperança da boca para fora, mas aquela genuína que possa te trazer a crença de que você pode ter um resultado positivo para que você dê o próximo passo. Então, falar simplesmente não desista que vai dar certo é mentira. Eu não sei se vai dar certo. Eu sei que eu acredito que você possa ser mãe, por alguma uhum. maneira. E como eu digo numa das poesias do livro, eu coloco assim, né? Se meu corpo coloca limites, meu coração me faz voar. Meu filho, fique tranquilo, eu vou te encontrar. Não sei por qual caminho, e tampouco se como sonhei, mas hoje estou em sentido e com fé prosseguirei. Minha vida espero viver, com quem fará meu amor ter sentido, você. Então não é por mim, não é por você, é pelo seu filho que você vai continuar. Porque eu acredito que em algum lugar ele está. Eu não sei quando que você vai engravidar. Eu não sei quando que você vai ter seu filho. Mas eu acredito que de alguma maneira você pode ser mãe. E aí o objetivo é continuar até que você tenha seu filho no colo. E para isso é preciso muito trabalho, muito carinho e essa foco e força que aí parte do casal. Tá bom? Então, eu acho que essa é a minha maneira de pensar e agir quando eu Ops, estou cuidando quase dos meus caiu aqui. pacientes. Tá bom? Quase caiu meu tripé Vamos aqui. ter uma palavra para te fazer acreditar. Fiquei até emocionada, doutor Davi. Muito obrigada. Você É viu que eu isso. não estou chorando. Não estou chorando porque estou medicada. Estou medicada, então estou plena. Não, tá tudo bem. Não, não objetivo não é chorar. Não, 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 não. Eu sei. Ai, travou de novo. Travou de novo, meninas. Travou para vocês? Voltou, 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 voltou. Ó, tá todo mundo Então, emocionado aqui, ó. Todo mundo emocionado com essas palavras. Muito obrigada, doutor Davi. Foi um obrigado, prazer Ana. conversar com você e estou à disposição. E quem sabe a gente se encontra em breve. Eu estou querendo marcar uma consulta com você. Quem sabe em breve dou um pulinho em Campinas.
Vai ser um prazer, Ana. Muito Deus te obrigada, abençoe. viu? Muito Espero que obrigada. você cumpra a sua jornada até o final. Um abração, Amém, viu? nós dois. Obrigado a todo mundo Obrigada. pelas palavras de carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutor. Obrigada. Obrigado a você. Doutor emocionante, super humano, até chorei. É, gente, foi muito emocionante, né? Muito lindas palavras. Eu acho que é justamente isso. A gente está em busca cada vez mais, e eu estou compartilhando com vocês aqui o que eu tenho vivido, porque é justamente isso, a gente encontrar numa mesma pessoa um bom profissional e um ser humano também que possa nos dar, né, esse incentivo. Igual ele falou, ele não pode prometer, ele não vai falar para mim, não desista, você vai conseguir. Mas de alguma forma é possível ser mãe, então não vamos desistir. Né? Quem está aqui comigo, não vamos desistir, vamos juntas, tá? Olha só, eu vou terminar agora a nossa live. Ó, quem tá perguntando o site do Dr. Davi está no perfil dele, tá? Cliquem lá no perfil dele e vocês encontram o site para vocês poderem adquirir o livro dele. Vai valer a pena, tá? Adquirir esse livro. 2 últimos recadinhos. Quem ainda se inscrever agora para o programa Alimentação e Endometriose, nós vamos ter a nossa aula de boas-vindas às 20 horas. Então, para você que ainda tem interesse, as inscrições elas vão até domingo, tá? Até domingo. E aí, você que quer se inscrever ainda, nós liberamos agora o parcelamento no boleto. Você pode escrever por boleto. Se você quer dar continuidade nessa jornada aí de alimentação e endometriose, vem comigo no programa que vai ser muito legal. Tá? Às 20 horas eu vou entrar ao vivo com as minhas alunas da turma 12, ao vivo pelo Zoom. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que eu estou abordando por aqui. É um conteúdo de muito interesse meu, pessoal. E eu sei que também muitas passam por isso, né? Então, a gente tem que ir de acordo com as nossas, né? Enfim, com como que a vida nos leva, né? Então, eu passei por tudo isso, eu estou estudando sobre isso, entendendo melhor o que aconteceu comigo. Eu imagino que também é uma dúvida de vocês. Então, estou sempre aberta ao que vocês querem de mais conteúdos, de temas, de coisas diferentes para a gente abordar aqui no Instagram, tá? Que não seja só endometriose, né? Existem outras coisas que permeiam isso, que não só endometriose, tá? Muito, muito, muito obrigada pela presença de todas vocês. Vocês são muito especiais para mim. Esse Instagram só acontece por conta de vocês. Eu comentei isso com as minhas alunas da turma 12 hoje no nosso grupo, que a semana passada, antes de iniciar a Semana Livre de Endometriose, eu pensei em desistir, né? Não foi fácil passar pelo que eu passei, mas vejam só, eu não desisti, eu tô aqui e eu tô ajudando outras pessoas, isso que faz o caminho ser legal, né? Não pensar só na gente. Então é isso, contem comigo, e você que precisa de fazer diferente, mudar a sua alimentação, se ter acesso a cardápios, suplementação, mentorias, análise de exame de sangue, isso fazer sentido para você, que é o que eu ofereço no programa, não deixe de se inscrever na turma 12. Aproveita que a gente abriu o parcelamento no boleto, me manda uma mensagem no direct que eu te envio um link especial, tá? E se você fizer agora, em 20 minutinhos, você já participa da nossa aula de boas-vindas com a turma 12. Combinado, meninas? Um grande beijo para vocês, vai ficar salva a live, tá? Deixe para mim depois no comentário na live o que vocês acharam da live. E siga o Dr. Davi também, que vale a pena. Ele posta muito conteúdo, muito legal. Combinado, lindezas? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E até a próxima live. Amanhã temos live de novo, tá? Até domingo nós vamos fazer live aqui nesse Instagram. Então, esteja comigo amanhã também na nossa live às 20 horas. Amanhã é feriado, né? Mas vai ter live. Tá? Um beijo para vocês, lindezas. Fiquem com Deus.